Tem gente que despreza tudo aquilo que não conhece. Você fala em lenço de bolso e a pessoa já torce o nariz dizendo: nossa, que coisa mais antiga. Quem é que se interessa ainda por lenço? O que essas pessoas não sabem é que o lenço de tecido, esse aqui, ó, que hoje parece obsoleto e até anti-higiênico, já foi o queridinho de muitos reis e rainhas e teve papel importante na história e na literatura. Então, para você que nunca torce o nariz para o conhecimento, vai aqui uma deliciosa história do lenço que já limpou muito nariz por aí. Benegripe apresenta Saber Não Ocupa Espaço. O lenço de bolso é um dos acessórios mais antigos de que se tem notícia. O primeiro registro do uso de um lenço é do Egito Antigo, 2000 anos antes de Cristo. Nessa época, o lenço era um acessório exclusivo da nobreza. Só os egípcios ricos usavam lenços de mão feitos de linho finíssimo. Na Grécia e Roma antigas, os lenços eram perfumados e serviam também para acenos e sinais. Já na Roma, para dar início aos torneios de gladiadores, os romanos deixavam um lenço cair na arena. Aliás, isso me faz lembrar aquele tio que todo mundo tem, né? Aquele tio na família, que sempre que tem um barulhão, alguém derruba alguma coisa, o cara acha engraçado, fala: alguém deixou cair um lenço. Já na tradição cristã, os lenços são ligados aos sudários, como aquele que Verônica teria oferecido a Jesus Cristo. Sudário, aliás, era um pano que protegia o rosto e a boca e servia para secar o suor da testa. Mais ou menos como essas toalhinhas que as garotas fitness levam para a academia. Já na Idade Média, lenços de mão eram usados diariamente por homens e mulheres como proteção contra doenças, contra o pó das ruas e até contra cheiros desagradáveis. E mais, demonstravam o status da pessoa dependendo do tecido de que eram feitos, se eram de seda, de linho ou de algodão. O fato é que nos séculos XIV e XV, o lenço era sucesso na Inglaterra e em toda a Europa. Na França era chamado de pleuvoir, que vem de pleurer, o verbo chorar, porque servia para secar as lágrimas. E na Itália, os lenços eram tão finos e tão caros que faziam parte do dote no casamento da noiva. Quem também era chegado num lencinho era a rainha Elizabeth I, que tinha lenços de luxo bordados com ouro e prata. Coincidentemente, no ano em que Elizabeth I morreu, 1603, o grande bardo William Shakespeare escrevia a famosa tragédia Otelo. Tragédia essa que acontece por causa de quê? Hein? De um lenço, minha gente. Depois dá um Google lá, põe Otelo, Desdémona, Iago, lenço. Você vai saber a fofoca toda. No final do século XVII, o lenço já era tão popular que praticamente todo cidadão da Europa Ocidental tinha o seu. Mas foi Maria Antonieta, na França, quem teve a ideia de padronizar o lenço de mão. No dia 2 de junho de 1785, Maria Antonieta obrigou seu marido Luís XVI da França a baixar um decreto ordenando que em todo o seu reino os lenços deveriam ter o comprimento igual à largura. Ou seja, todos os lenços deveriam ser quadrados. Se fosse hoje, com certeza o decreto se chamaria Cada Um no Seu Quadrado. Bem, vocês sabem que o final de Luís XVI e Maria Antonieta não foi lá muito tranquilo, considerando-se que com a queda da monarquia na Revolução Francesa, os dois perderam suas cabeças na guilhotina, né? E aqui um detalhe macabro. Teve gente, olha a loucura, que pegou um lencinho para molhar no sangue do rei e guardar de lembrança. Pô, gente doida. Os lenços seguiram sendo populares pelo século XIX em toda a Europa, até que em 1920 foi lançado o lenço da americana Kleenex, primeiro lenço descartável de papel. Nos anos 30, eles se popularizaram rapidamente e o slogan da Kleenex, que era muito esperto, dizia: não carregue o resfriado no seu bolso, indicando que os lenços de tecido usados para suar o nariz das pessoas resfriadas não eram higiênicos. E assim os lenços de tecido, depois de milênios, saíram de moda, mas ficaram para sempre em nossa história cultural, cantada em prosa e verso, como na icônica canção de 1968, Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, quando ele era um jovem que no sol de quase dezembro caminhava contra o vento, sem lenço e sem documento. Saber Não Ocupa Espaço, o oferecimento Benegripe.